Olá, meu nome é Felipe Ribeiro Campos e na minha apresentação dessas oitavas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da USP, apresento a seguinte comunicação: a análise do monstro e da identidade social na história em quadrinhos. Cansei de ser monstro. Mas antes da gente começar a falar sobre o quadrinho, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou graduado em gravura pela UFRJ, especialista em literatura infantil e juvenil também pela UFRJ, mestre em teoria da literatura e literatura comparada na UERJ e atualmente doutorando em estudos de linguagem na UF. Sou escritor, ilustrador, quadrinista, além de pesquisador, e tenho interesses em literatura de medo e temas considerados fraturantes na literatura infantil e juvenil, a interação entre texto verbal e imagens visuais, ilustrações e história em quadrinhos. Sou membro do grupo de pesquisa Encontros com a Literatura Infantil e Juvenil, Ficção, Teorias e Práticas da UERJ e de Semiolinguística, Leitura, Fruição e Ensino da UF. E também sou membro da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a ELIGE. O nosso objeto é essa história aqui, Cansei de Ser Monstro, ilustrada pela Thaís Leal e escrita pelo Guilherme de Souza. E trago primeiramente essa referência que os autores usam do Norman Rockwell. A pintura se chama The Runaway e no original a gente vê ali um policial conversando com um garoto, ou ele estava tentando fugir de casa ou tentou fugir, mas o cenário uma cafeteria, né? E aí a ilustração do quadrinho utiliza esse mesmo cenário, o posicionamento dos personagens, para colocar esse monstro dentro de um universo que é humano. Então ele está ali conversando com o menino, o menino tá lanchando, e aí esse monstro está nesse universo que é muito do cotidiano dos seres humanos. E é interessante também que a cor dele, esse alaranjado, faz um contraste bem bonito com o fundo da imagem, que é todo branco, em tons de cinza. E o título tem essa brincadeira com as fontes, né? O monstro está mais esverdeado e tem um aspecto mais pegajoso. A história em quadrinhos é um texto verbo visual. O que isso quer dizer? Ele vai trazer duas semioses diferentes, o desenho, a ilustração, essa imagem visual, na interação com o texto verbal que está nos balões. Então, essa interação, essa conversa entre duas artes, entre duas expressões artísticas diferentes, resulta na história em quadrinhos, além de todas as estratégias do quadrinho que a gente também já conhece. E aí o Petroforte fala dessas relações entre forças de expressão e formas de conteúdo, que é exatamente isso, né? Como duas expressões totalmente diferentes se unem para alcançar um outro resultado que é bem específico da história em quadrinhos. A minha análise, até por conta da minha formação agora no doutorado, ela vai muito nessa parte da semiolinguística, principalmente nos textos do pesquisador Patrick Charroudot. E ele diz que no discurso, na conversa entre dois sujeitos, um que está falando e outro que vai receber essa mensagem, esse discurso ele pode ser feito de algumas formas, que ele fala modos de organização. E aí eu trago dois que são realmente mais interessantes para a nossa pesquisa. O primeiro é o modo de organização descritivo, que corresponde aos procedimentos de classificação, descrição, nomeação, localização e qualificação.
e o modo de organização narrativo, que expõe a ordem dos acontecimentos, desenvolvendo-os em um intervalo de tempo. Aqui o Charrodot também fala dessa semiotização do mundo, que é quando numa conversa o sujeito vai falar sobre alguma coisa, vai narrar algum acontecimento, ele escolhe as situações, ele vê a melhor forma de se comunicar, de repente ele dá detalhes de uma parte e outras ele omite, e aí a gente trazendo isso para um objeto que é de ficção, a gente pensa que o escritor e o ilustrador, ele pega esse mundo bruto, que é o mundo real, esse mundo que a gente vive, faz escolhas e a partir dessas escolhas e dessa criação dele, ele transforma o mundo, né? Existe o mundo a significar e o mundo significado. E aí esse mundo significado seria as escolhas tanto do escritor ou do ilustrador, com forma de contar, as cores utilizadas, o ângulo da câmera, enquadramento, isso tudo a gente estaria nesse campo da semiotização do mundo. E a imagem no papel dá conta de representar o mundo bruto, que eu falei, né, que é esse mundo real, e sugere novas visões para o mundo interpretado e criado para a história. Então, esse mundo interpretado, esse mundo que existe no Cansei de Ser Monstro, é fruto das escolhas dos autores. E aí esse processo de comunicação, né, é uma via de mão dupla. Então, primeiro é o processo de transformação, que é realmente o que está falando, né? Que é o que está trazendo esse discurso. Ele se constitui de 4 tipos de operação: identificação, que conceitua e nomeia seres materiais ou fictícios, podendo falar sobre eles; qualificação, que atribui características que especificam estes seres; ação, já que estes seres agem e sofrem ações, dando-lhes razão de existência; e causalidade, visto que estes seres estão inseridos em uma rede de causalidade, uma sucessão de fatos. E aí, na transação, que é o que realmente quem vai receber esse discurso, né? No caso aqui, o nosso leitor. É realizado por 4 princípios da alteridade, pois qualquer ato de fala é uma troca entre no mínimo 2 sujeitos que se veem como semelhantes e diferentes. Relevância, o reconhecimento das referências entre as partes. Influência, pois a linguagem é utilizada para influenciar. E 4, da regulação, que dá limite ao espaço das estratégias e dita regras. Falando ali da diferença, esse é um tema muito importante para essa obra, porque o monstro ele é esse corpo, essa materialidade que não se encaixa dentro do mundo dos humanos. Ele se entende como diferente. E a história Cansei de Ser Monstro, né? Esse monstro chega no quarto desse menino para devorá-lo, só que o menino consegue convencer esse monstro de que ele não seria uma boa refeição e oferece um sanduíche. O monstro gosta tanto desse sanduíche e o menino fala assim: olha, para você conseguir mais, você vai precisar trabalhar. Então o menino traz essa ideia das responsabilidades de um adulto para que consiga, né? Você precisa trabalhar, você vai ter dinheiro para comprar mais sanduíche. Então, e aí começa a história do monstro tentando performar essa identidade adulta, né? Cheia de responsabilidades. Então, a gente tem aí da identidade social, que é justamente isso, né? O monstro ele vai procurar essa legitimidade para ser um homem adulto. Então, ele vai trabalhar, ele vai ter um encontro amoroso, ele vai pro psicólogo. Então, todas esses problemas, essas situações que são bem comuns na vida do adulto, o monstro acaba passando por elas, né?
Até por conta desse imaginário do que a gente entende do que seria um homem adulto. O menino acaba sendo um guia para esse monstro. Ele começa a dar dicas pro monstro como que um adulto deve agir. Ele sendo uma criança, ele não tem essa autoridade para isso. E é nessa piada que a, a história encontra graça, né? Porque o que o menino acha que é um adulto, pelos exemplos que ele tem na família, ele vai entendendo como é que é mais ou menos um adulto, o que funciona, o que não funciona. E também, já que a gente tem essa figura monstruosa como protagonista da história, trazemos também a pesquisa do Cohen, que vai falar sobre. Ele escreve 7 teses, né, sobre os monstros. E uma dessas características do monstro que ele aponta, é que o corpo monstruoso é a extrapolação do que é considerado diferente, de semelhante. Então, o monstro ele é uma metáfora para essas diferenças. Trago aqui algumas imagens. Essa maior é quando o monstro tenta engolir o menino. É, Trago aqui um pouco esse olhar para a parte técnica da ilustração. Então tem aqui um monstro que é alaranjado, é uma cor quente. Apesar dele ser muito grande, ter chifres, dente, ele tem uma aparência que é amigável. E aqui o outro recorte é quando o menino apresenta o sanduíche e ele fica apaixonado pelo sanduíche, né? Ele, o monstro, gosta bastante do sanduíche. E essa aqui é a parte que eu comentei com vocês, que o menino tem a ideia de colocar uma gravata no monstro porque as pessoas sabem que monstros não usam gravata. Né? Só quem usa gravata é adulto, é um adulto que tem as responsabilidades, que sai de casa para trabalhar. Então, com essa gravata, o monstro consegue um emprego, consegue pegar um ônibus, consegue fazer o que pessoas adultas fazem, né? E é interessante que quando esse disfarce ele é descoberto, quando a gravata cai e ele está no meio do ônibus, as pessoas se assustam, porque aí sim elas reconhecem esse monstro como algo diferente. E as pessoas acabam optando pela violência. Então, como só um objeto, né, um acessório, realmente fez mudar toda essa percepção que as pessoas tinham de um adulto que acabou sendo descoberto como um monstro. As considerações finais. A HQ Cansei de Ser Monstro, de Guilherme de Souza e Thaís Leal, é exemplo de que uma obra pode se comunicar tanto com o público infantil quanto com o público adulto. Ao mostrar dois personagens tão diferentes que se tornam amigos e depois o interesse do monstro em se tornar humano, a obra proporciona momentos de diversão sem deixar de lado as questões relacionadas à vida adulta e à busca por uma identidade. Essas aqui são as minhas referências. E o meu muito obrigado, com meus contatos, e-mail, Instagram, site, para quem quiser fazer perguntas, conversar mais sobre o assunto e também conhecer o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.